Muito bem, sejam bem-vindos alunos presenciais, telepresenciais, o pessoal online. Quem vos fala é o professor Erivaldo da Silva Oliveira, professor de Constitucional e de Humanos para a OAB para concurso, coordenador da segunda fase constitucional para admissão da OAB, professor da pós-graduação de Constitucional e Processo Penal. Vai aparecer aqui embaixo nossa identificação, nosso Twitter, @prof_Erival. No Twitter a gente costuma retweetar coisas importantes do STF, do STJ. Tem também o Instagram aí, @professor Erival. E no Facebook, facebook.com/professor Erival. Postei agora à tarde as dicas do direito humanitário, né? Porque hoje é dia do direito humanitário, dicas que a ONU realiza, né? Características ou princípios que a ONU realiza com relação ao direito humanitário. Bom, nosso terceiro encontro, direito constitucional, nós vamos ver hoje o tema controle, anote aí no caderninho, controle de constitucionalidade. Então vai junto com o tio aqui, controle de constitucionalidade. Tema interessante que vai acompanhar você a vida inteira, né? O tema controle de constitucionalidade. Controle vai te acompanhar a vida inteira. Tema controle de constitucionalidade. Constitucionalidade. No caderninho escreva assim, conceito. Conceito. Escreva assim. É a verificação da compatibilidade vertical. É a verificação da compatibilidade vertical que deve existir, é a verificação da compatibilidade vertical que deve existir entre a Constituição, e as normas infraconstitucionais posteriores. Então esse é um pequeno conceito inicial para você entender o trem. Então anota aí no caderninho. É a verificação da compatibilidade vertical que deve existir entre a Constituição e as normas infraconstitucionais posteriores. Escreveu isso? Vamos grifar, por favor. Compatibilidade vertical, grifa Constituição e grifa normas infraconstitucionais. E essas normas infraconstitucionais devem ser posteriores, né? Elas devem vir depois da Constituição e também das suas emendas constitucionais. Mas nesse momento que está aqui na lousa, eu preciso no caderno. Tudo bem? Escreveu. Vamos usar a pirâmide de Hans Kelsen, aquele positivista austríaco, lembra? Para Hans Kelsen, o direito é a norma. Pega o direito, coloca na pirâmide jurídica. Pensa que no Brasil, aqui no topo da pirâmide, quem está? A Constituição Federal de 1988. Tudo que está abaixo da Constituição são as chamadas normas, né? Infraconstitucionais. As normas infraconstitucionais. Está valendo? Então, do jeito que está aqui na lousa, está no caderno de vocês aí. Bom, antes de avançar, tudo bem até aqui? Então é o seguinte, cara, vamos relembrar lá a primeira aula? Pode ser na câmera 2, por favor. Lembra? O que a nova Constituição faz com a anterior? Revoga. Então a nova Constituição revoga a anterior. E é uma revogação total, a gente chama de abrogação. A nova Constituição revoga totalmente a Constituição anterior, que caiu recentemente em prova, né? A nova Constituição, quando revoga toda a anterior. E lá sobraram leis, códigos, leis que foram feitas de acordo com constituições anteriores. Essas leis, essas normas infraconstitucionais, podem ser recepcionadas ou não, lembra? Para a norma ser recepcionada, ela não pode contrariar materialmente a nova Constituição. Lembra materialmente? Não pode contrariar direitos da nova Constituição.
Isso é uma coisa. Isso não se confunde com controle de constitucionalidade. Porque no controle, as normas feitas depois que entrou em vigor a Constituição, ou depois de uma emenda àquela Constituição, admite o controle. Só faço o controle daquilo que vem depois da Constituição. Até que belezinha? Então pensa, você tem um filho, vai criar, não vai? Então ele vai ter que seguir aquilo que você manda. Então você é a Constituição, que vier depois, os filhos, né? Você tem que obedecer você, lembra? Junto, deita, finge morto. O que vem depois tem que obedecer à Constituição. Até aqui caminhando juntos? Beleza? Tá, beleza. Então, professor, quando eu falo de controle, qual que é o parâmetro? Pensa inicialmente. Na esfera federal, a Constituição Federal. Tudo bem? Eu disse, as normas infraconstitucionais posteriores, que vem depois, tem que respeitar a Constituição. Vimos em aulas passadas que uma Constituição admite uma emenda constitucional. A emenda que modifica a Constituição pode ser feita de qualquer jeito, tocando o terror? Não, tem que respeitar o texto da Constituição. Lembra disso aí? Então, normas infraconstitucionais posteriores, e lógico, as próprias emendas constitucionais têm que respeitar o texto da Constituição. Até que foi? Então põe embaixo, OBS. As próprias emendas constitucionais, observação, né, filho? As próprias emendas constitucionais, as próprias emendas constitucionais devem seguir o caminho previsto na Constituição. Então, as regras que estão na Constituição com relação às emendas constitucionais também devem ser seguidas. Só deixa eu entender. O controle é feito em relação às normas infraconstitucionais posteriores e também em relação às emendas constitucionais? Sim, cara. Tudo que for feito depois da Constituição tem que respeitar o texto da Constituição. Põe no caderninho embaixo, dica. Pode? Escreva assim. Não há controle de constitucionalidade, não há controle de constitucionalidade, não tem controle de constitucionalidade do texto original da Constituição. Então, vou repetir. Não existe, não há controle de constitucionalidade do texto original da Constituição. Por que não tem controle do texto original? Ora, porque ele é o parâmetro. É com base nele que eu vou fazer o controle. Tá? Então, não tem controle do texto original da Constituição. Até aqui fomos? Beleza? Então, tudo que é feito depois da Constituição admite controle? Sim. De emendas às normas infraconstitucionais. Beleza? O que não tem controle? O texto original da Constituição. Por quê? Porque ele é o parâmetro. É com base nele que eu vou comparar alguma coisa. É com fundamento nele, com base nele, que eu vou comparar alguma coisa. Até aqui caminhando? Então, larga a caneta, fazer perguntas simples. Se você errar, pode ir embora. Nem presta a prova da ordem. Ai, fiquei com medo agora. Cala a boca. Olha para cá. Professor, eu tenho uma dúvida. Então, vamos compartilhar essa dúvida. Pessoal, recepção e não recepção é a mesma coisa que controle de constitucionalidade? Não. Não recepção, entenda, uma norma infraconstitucional anterior, se contrariar um direito da nova Constituição, não pode ser recepcionada. Na prática, ela continua em vigor. Nós vamos ter que entrar com uma ação para retirar ela do sistema jurídico. Nós vamos ver para frente, que é uma ADPF. Tem que entrar com uma ADPF para retirar a norma. Até aí, está todo mundo junto? Caminhando tranquilo? Beleza. E quando eu falo do controle, é aquilo que é feito depois da Constituição, inclusive as emendas constitucionais. Joia. Então já podemos trabalhar. Aliás, me diga uma coisa rápida. Tem alguma coisa que não admite controle? Sim ou não? Rápido. O que não admite controle de constitucionalidade? O texto original da Constituição, porque ele é o parâmetro para o controle. É com base nele que eu vou fazer a comparação, o efetivo controle de constitucionalidade. Beleza? Vamos para frente. No seu caderninho, escreva assim, ó. Fundamentos ou justificativas. Junto contigo aqui, ó. Fundamentos ou justificativas. Fundamentos ou justificativas do controle de constitucionalidade. Fundamentos ou justificativas do controle de constitucionalidade.
Deu certo aí? Fundamentos ou justificativas? Beleza. Primeiro, junto comigo, o princípio da supremacia da Constituição. O princípio da supremacia da Constituição. Anotou? Princípio da supremacia da Constituição. Deu certo? Eu vou ditar. Câmera 2, por favor, filho. Escreva assim, ó. Havendo, com H, né, filho? Havendo um conflito de normas, prevalecem as da Constituição. Deu certo? Havendo um conflito de normas, prevalecem as da Constituição. Havendo um conflito de normas, prevalecem as da Constituição. As normas da Constituição é que prevalecem. Beleza, ponto. Então, isso é pacífico, ninguém tem dúvida. No futuro, óbvio, né? Em algumas situações pode haver a modulação de efeitos, quer dizer, mudar os efeitos de uma norma de acordo com um caso concreto, tal. Mas isso é para frente. Qual que é a regra para sempre? Não posso contrariar o texto da Constituição. No caso concreto, você pode ver, às vezes tem situações discrepantes. Mas, pô, inconstitucional ou inconstitucional? Não sei, tem que analisar o caso concreto. Belezinha? Quem dá a palavra final? O Supremo. Quantos ministros tem lá? Quantos ministros tem no Supremo? 11. Então, cada um cara é uma ilha, né, velho? E às vezes você percebe que existe discrepância de uma turma para outra. O Lula tá preso? Tá ou não tá? Rápido. Por quê? Quem disse isso? O plenário, porque a defesa chegou até o plenário. Zé Dirceu tá preso? Não, tá solto. A segunda turma soltou ele e disse, só vai voltar a ser preso se houver condenação pelo STJ. Mas que absurdo, o Lula preso, o Zé Dirceu solto, que absurdo. Discrepâncias da composição do Supremo. No plenário, por 6-5, mantiveram o Lula preso. Belezinha? Ah, então por isso não dá para dar o efeito expansivo para o Lula? Não, porque o Lula foi julgado pelo plenário. Por conta de quem? Da atuação da defesa dele, lembra isso aí? Por 6-5, permanece preso, condenação em segunda instância, tá lá. Belezinha? Então, aí agora, será que pode citar a mesma coisa? Óbvio que não. Já foi julgado por quem? Pelo plenário. Entendeu qual é que é? O caso Zé Dirceu não chegou até o plenário. Nesse caso específico da plausibilidade na dosimetria da pena de ofício, o TOEFL dá um HC. É histórico, não tem outro na história. Umas coisas maravilhosas que acontecem no nosso país. Belezinha? Bom, mas esse negócio, né, essa instabilidade do ponto de vista jurídico, que reflete do ponto de vista político, pode dar ensejo a alguma coisa, alguma mudança radical. Ou para um lado ou para o outro. Vocês estão vendo nas pesquisas eleitorais. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Culpa de quem está no poder, simples assim. Culpa de quem está no poder ou quem assumiu o poder, está lá. A treta é toda essa. Mas o que interessa para mim é você passar na prova da ordem. Tem situações concretas que você não entende na prática. Mas como é que um cara... Não interessa, cara. Nesse caso concreto, o plenário disse que ele tinha que ficar preso, segunda instância. No caso do Zé Dirceu, não chegou até o plenário. Mesmo porque você percebeu, né? Que recentemente a própria defesa do Lula abriu mão de HCs que estavam no STF, no plenário. Porque no plenário podia dizer, não, tem que ficar preso, inclusive, sem direitos políticos. Entendeu qual é que é? Registrar a candidatura. Não registrar a candidatura? Tem impugnações à candidatura. O Barroso podia dar de ofício, afasta aí se tem condenação em segunda instância. O que vai fazer? Cozinhar o galo e vai levar para o plenário do TSE, que vai dizer até final desse mês, se der tudo certo, ou começo do outro, se vai manter ou não alguém na campanha. Não pode ter a foto de um para ser eleito outro cara na urna. O bagulho é meio doido. Mas nós temos um país de semi-analfabetos, né, gente? São 200 e poucos milhões de habitantes, sendo que mais de 30% não conseguem nem ler nem escrever. Você entendeu, cara? 60 milhões de pessoas não conseguem nem ler e escrever. E tem aqueles analfabetos funcionais, né? Sabe ler e escrever, não consegue entender. Na prova da ordem, tem pessoas que erram a questão porque não entenderam a pergunta. São características... Não. A exceção de uma, assinale-a, nem precisava saber a matéria. O que é diferente nas 4 alternativas? Assinalar essa. Não precisava saber a matéria com profundidade, caralho. São características, a exceção de uma, o que é diferente das 3. Mas a pessoa... é pegadinha. Não, demônio. Pegadinha porra nenhuma. Você é lerdo pra caralho, entendeu a pergunta. Então não é pra rir. Não é pra rir. Pra você entender que tem pessoas que reprovam porque não conseguem entender o que está escrito ali. E eu pergunto, como é que o arrombado fez 5 anos de faculdade? Como é que um semi-analfabeto desse faz 5 anos de faculdade? Pagando a mensalidade? Só pode ser, caralho. E depois vai foder a vida de um cliente. Vai entrar com a petição errada, vai deixar a pessoa morrer. Não é pra rir, é pra chorar.
Porque a brincadeira da faculdade acabou faz tempo, cara. Daqui a um tempinho, o seu nome tá na petição, caralho. Se você fizer uma merda, você fudeu a vida da pessoa. E se você mexer com crime organizado, os caras vão te zerar, porra. Ah, eu não sabia disso. Ó, abre o olho, ó. Como é que chama isso aqui? Ius piscandi. Fica ligeiro, vai entrar no seu. Pena de morte existe pelo crime organizado. O Estado não faz. Mas o crime organizado faz. Fica dando de besta, fica. Bom, senhor, já entendi esse princípio. Pergunto para vocês, princípio da supremacia da Constituição. O que tem que prevalecer? O texto do quê? Da Constituição. Esse texto, gente, vai comportar a interpretação, que é a hermenêutica, que vai de caso a caso. Às vezes você não percebe, pô, como é que pode uma coisa, né? Mudar de entendimento, né? Prisão em segunda instância tão rapidamente e tal. Então, aquele bagulho doido, né? Depende do cliente, o pessoal muda de opinião rapidamente. Isso é triste. Isso não é direito. Isso é conveniência. E conveniência não é bom para ninguém. Você não sabe que amigo de quem você vai estar lá? O direito tem que ser para igualzinho para todo mundo, para o gari e para um ex-presidente. Não mudar de acordo com quem está sendo julgado. Aí não dá certo, né, filho? Bom, mas essas partes da vida. Vamos para frente. Segundo princípio no seu caderno é a rigidez constitucional. Rigidez constitucional. Pergunto para vocês, a nossa Constituição é fácil ou difícil de modificar? Tenta lembrar. Fácil ou difícil? Difícil. Escreva assim, por favor, ó, fundamento. Ó. Artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. Vamos relembrar a formulazinha que nós vimos na primeira aula? Qual o quórum para modificar a Constituição? Tenta lembrar. 3 o quê? 3/5 em 2 turnos, né, filho? Aonde? Nas 2 casas do Congresso Nacional. Tá lembrando? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Onde está isso? Artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. Todo mundo junto? Observação. Observação. A classificação tradicional da nossa Constituição. Nossa Constituição é flexível ou rígida? A Constituição Federal de 88, para a classificação majoritária e tendência da sua prova, ela é rígida. É só lembrar. Por que ela é rígida? Porque é difícil de ser modificada, né? O que está na lousa está no caderno? O que está na lousa tem que estar no caderno. Amado mestre, alguns chamam a nossa Constituição de super rígida, porque tem as cláusulas pétreas, mas o que me interessa é a classificação tradicional. Rígida. Professor, estou fazendo a prova da ordem. E cai lá. Quanto à estabilidade e mudança da Constituição, a Constituição é flexível? Vai. Flexível, Katsu? Não. Semi-rígida? Semi-flexível? Daí tem só uma alternativa. Se tiver rígida, qual que você marca? E se não tiver rígida, mas tem super rígida? Você marca super rígida, porra, porque as outras não são mesmo. Entendeu qual é que é? Então você vai por exclusão. Então tem questão na prova, gente. Câmera 2 para mim, por favor, filho. Que você lê e mata de cara. Então, um bom aluno, das 80 questões, 25 ou 30, ele vai encaixar. Isso, é isso, é isso. Daí vão faltar 10 para completar o mínimo para ir para a segunda fase. Aí depende da quantidade de estudo de vocês, paciência, calma e não sei o que e tal. Bom, lembra que nós falamos para vocês, tinha 80 questões? 20 muito fáceis, 40 medianas para difíceis, tem estado um pouquinho complicado, e 20 impossíveis. Essas 20 pode chutar tudo. Agora, as fáceis tem que acertar, gente, não pode errar. Das medianas para difíceis tem que buscar a metade ali. E está difícil. É só pegar os índices de aprovação da OAB, tem faculdade que não aprova um aluno para a segunda fase. Tem gente que vai para a segunda fase e não consegue fazer uma peça. O cara chega na segunda fase e eu pergunto, vamos distinguir elementos da ação de condições da ação. O cara já faz aquela cara, já está fudendo, está fudendo. Vamos analisar preliminares de mérito. Já está fudendo tudo. Vamos lá, vamos ver uma estrutura de uma apelação. Aí já que lascou-se. O cara não consegue fazer uma petição inicial, uma apelação e um agravo, quer ser advogado. Aí é para se arrombar muito, né, cara? Eu não sei como foi sua faculdade, mas isso é o mínimo, gente. É o mínimo para poder avançar. Amado mestre, não sei nada disso. Beleza, como é que chama isso aqui? E os piscantes vai buscar a resposta, caralho, antes da prova. Porque tem gente que às vezes não sabe, não quer buscar a resposta e acha que na hora da prova Deus vai iluminar. Não, cara, quem ilumina é Eletropaulo ou qualquer outra operadora. Não, é você mesmo, cara. Você mesmo tem que buscar o conhecimento. Para a sua prova,
Nossa Constituição é flexível ou rígida? Rápido. Rígida. Mas há quem entenda mais modernamente que seria melhor super rígida, porque tem as cláusulas pétreas. Se tiver as duas, vai no clássico, rígida. E para ser super rígida tem que apontar. Super rígida porque é difícil ser modificada e possui as cláusulas pétreas. Na sua prova a tendência é ser rígida. Entendeu qual é que é? Bom, vamos para frente. Bom, professor, 3/5, vamos só colocar essa fórmula ali do outro lado? Aqui, ó. Vamos com o tio aqui, ó. 3/5, né, filho? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Vamos repetir a fórmula aqui. 3/5, 2 turnos, 2 casas do Congresso. Essa fórmula, vamos rever aqui, ó. Congresso Nacional tem quantas casas? 2. Temos a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. E temos também o Senado. Senado. Você pega a pesquisa, capaz da Dilma ser eleita senadora por Minas Gerais. Que aí é para se arrombar. Pessoa sofreu impeachment pela péssima administração, capaz de ser eleita. É para se arrombar muito. Mas faz parte da vida, né, filho? Faz parte da vida. Foi um golpe. Golpe o cacete, cara. Vá ver lá os dados que você tem no processo administrativo, né? Teve uma condenação, rejeição das contas de 2014 pelo TCU por unanimidade, cara. São dados técnicos, né, cara? Você tem que analisar, você como advogado, esquece ideologia política, como advogado, cara. Então, golpe porra nenhuma. Você percebe claramente aí que alguns que estavam no poder não souberam usar o poder. Tanto é que tem alguns na cadeia. Michel Temer vai pra cadeia? Vai, daqui um tempinho vai se fuder, porque vai descer a primeira instância o processo dele, filho. Ele não vai conseguir eleger alguém que vai dar proteção a ele. Vai se fuder também, calma que tá chegando. É que tem uns caras fortes pra caralho, que demoram, né, pra cair. Aí que isso deixa a gente irritado. E o povo elege uns caras desses, é pra se arrombar mesmo. Bom, 81 senadores, pensa com o tio aqui, 3/5 no seu caderno, 49 senadores em uma votação, 49 senadores em segunda votação. 513, 3/5, 308, anota aí, 308. Esses números têm que estar no caderno, gente. Esses números têm que estar no caderno. 513, 3/5. 308 em primeira votação, 308 em segunda votação. Senado de 81, 49. Se você esqueceu, eu vou te relembrar. Há pouco tempo atrás, estava tramitando lá no Congresso uma proposta de emenda constitucional para fazer uma reforma da Previdência. Na Câmara dos Deputados, quanto precisava? 308. Quanto o governo tinha? 270. Então, para levar para votação e levar fumo, o que ele fez? Decretou a intervenção federal na área da segurança pública, lá no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos a 3ª morte de militar. Belezinha? Então, é lógico. Ali é uma guerra, filho. Ali é conversa de gente grande. Tem que mapear, negócio demorado. De eliminar os focos de conflito, verificar quem são as lideranças. É um trabalho de investigação, no mínimo de 6 meses a 1 ano. Para quando você sentar o dedo, já chegar nos vagabundos que estão no topo da cadeia alimentar. Ficar cercando não adianta. E tem que diminuir o quê? Consumo, caralho. Consumo, a pessoa gosta. Não? E fode tudo. Cada quilo de cocaína é 1 quilo de ouro, guerreiro. Então são milhões, bilhões. A Cracolândia movimentava em torno de 13 milhões ao mês. Sabe a Cracolândia? Aqueles 4 quarteirões ao redor ali do Teatro São Paulo? Aqui no centro? 12 a 13 milhões por mês, filho. E estamos no fubá, né? Porque crack é baratinho, né? Então é um negócio muito mais, muito mais importante, muito mais maior de grande, que o pessoal do interior fala, né? Muito gigantesco, para você entender. As facções criminosas movimentam bilhões. Eu falei bilhões. Entendeu qual é a treta? Porque entra tudo no meio, né, cara? Jogos ilícitos, tráfico de drogas, rouba banco e um monte mais de coisa. Belezinha? Crime organizado movimenta bilhões. Eu falei bilhões, não falei milhões. Belezinha? Por ano? Tranquilo. Bom, vamos nós aqui. Professor, eu vou advogar para criminoso. Parabéns, sucesso. Fica esperto que os caras te matam. Aqui não entendi. Fácil ou difícil modificar a nossa Constituição? Fala. Difícil. 3/5 é a mesma coisa que 60%. E não se esqueça, isso é maioria, escreve, maioria qualificada. Cuidado com isso em prova. Então, recapitulando tudo. A nossa Constituição fácil ou difícil modificar? Difícil porque ela é aprovada por maioria, fala, qualificada de quanto?
3/5, que corresponde a 60% dos votos. E anotem os números, né? Câmara dos Deputados de 513, 308. O Senado 81, 49. Tudo bem? O que está aqui na lousa tem que estar no seu caderninho, tá valendo? Vamos lá. Voltei aqui. Quais são os fundamentos ou justificativas? Grifa aí. O princípio da supremacia da Constituição. Qual que é o outro? A rigidez constitucional. Fácil ou difícil modificar nossa Constituição? Difícil. Onde é que você vai olhar? O artigo 60, parágrafo 2º. Relembra da formulazinha. 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Olhando para outra tela, me diga, quantas votações eu preciso ter para modificar a Constituição no mínimo, no total? Quantas no total? 4 votações de maioria qualificada. Até aqui relembramos da faculdade? Podemos avançar? Pula uma linha, escreva na sequência. Inconstitucionalidade. Está relembrando? Então, quando se fala em uma inconstitucionalidade, de acordo com o STF, o que é uma inconstitucionalidade? De acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então, junto comigo aqui, ó. O prefixo in significa que existe algo contrário. Existe algo contrário ao quê? Constitucionalidade, você vai entender de modo genérico, existe algo contrário a uma norma fundamental. Existe uma contrariedade a uma norma fundamental. Então é um conceito genérico que eu preciso que você coloque no caderno. Tá bom? Inconstitucionalidade. Existe algo contrário a uma norma fundamental. Incompetente. Uma pessoa que não tem o quê? Competência. Então o prefixo in tem caráter negativo. Beleza. Agora, na sequência aqui, ó, na lousa, quando se fala em norma fundamental, de acordo com quem? Com o Supremo Tribunal Federal, você pode colocar abaixo, ó. Para a sua prova, não tenha dúvida. Vai aparecer contrariedade à Constituição Federal. 90% das perguntas envolvem a Constituição Federal. Beleza? Tranquilinho aí? Deu certo aí? Beleza. Mas, além da Constituição Federal, pode ser contrariedade a uma Constituição estadual. Contrariedade à Constituição estadual. 10% da prova. Na prova da ordem, costuma parar por aqui, ó. Questões que envolvem contrariedade à Constituição Federal, não tenha dúvida. Questões que envolvem a Constituição estadual. Para aí, não vai mais que aí. Mas lógico, né? Você vai passar a prova da ordem, esse ano vai ter um monte de concurso, se você tiver interesse, vai abrir o concurso para o Ministério Público da União, onde eu trabalho lá. O técnico começa com 6 conto e alguma coisa, o analista começa com 11 conto alguma coisa. Você pode avançar, belezinha? Eu estou no topo da carreira, estou 19 mil reais, alguma coisa assim, líquido dá uns 15 conto. Então, mas são 20 e poucos anos de MPF, no total 30 e poucos anos já combatendo crime e injustiças, belezinha? Só que eu mexo com processos bilionários. Uma liminar numa ação civil pública recente e bloqueamos 2 bilhões de uma instituição de ensino superior. 2 bilhões! Então é a conversa de gente grande. Né? Você vai ajudar a combater o crime e tal. Então tem concurso para técnico, que é o nosso secretário, e os analistas que assessoram os procuradores. Bom, você vai passar a prova da ordem e depois vai prestar concurso. Por exemplo, para ter os 3 anos de atividade jurídica para você poder ser juiz, ou não ter que advogar tanto, né, sofrer tanto, assim assado. Para a prova da ordem, o que está na lousa e no seu caderno é o que resolve, beleza? Mas vai que a prova da ordem tenta puxar um pouquinho mais como é feito em concursos, normalmente nas esferas federais, AGU, PRF, etc. Aqui, ó. Além da Constituição Federal e da Constituição Estadual, pode ser parâmetro para inconstitucionalidade a lei orgânica do Distrito Federal. Porque o Distrito Federal é como se fosse um Estado-membro. Então, a lei orgânica do DF também é como se fosse uma Constituição estadual. Então, isso aqui é para o Supremo. Para o Supremo, isso corresponde a uma inconstitucionalidade. Para o Supremo, quando se fala em inconstitucionalidade, é isso. Ou contrariedade à Constituição Federal, ou contrariedade à Constituição estadual, ou, quiçá, muito distante da nossa realidade, uma contrariedade
a lei orgânica do Distrito Federal. Até aqui tudo bem? Vamos colocar embaixo, OBS. Observação. Não há inconstitucionalidade em face de lei orgânica de município. Não há inconstitucionalidade em face de lei orgânica de município. Eu discordo, problema seu. Só anota isso. Não há inconstitucionalidade em face de lei orgânica de município. Ponto, na mesma linha. Neste caso, vírgula, neste caso, pode haver, com H, né, filho? Pode haver controle de legalidade. Pode haver controle de legalidade. Então, por favor, falou em inconstitucionalidade, ou a contrariedade é a Constituição Federal, tendência da sua prova, ou contrariedade é a Constituição estadual. Indo bem distante, mas concursos federais. Pode-se também entender como contrariedade é a lei orgânica do Distrito Federal. Porque lembra que o DF é como se fosse um Estado-membro? É só você lembrar de ler o artigo 32 da Constituição. Você nunca li, então leia, demônio. Tem que ler o artigo 32. O DF é como se fosse um Estado-membro. E às vezes legisla como se fosse um município. Antigamente, gente, a capital do Brasil era um município neutro. Hoje é Brasília, que fica no Distrito Federal. E a norma fundamental do DF chama-se Lei Orgânica. Embaixo tem observação, né, filho? Não há inconstitucionalidade, não há em face, quer dizer, como parâmetro, lei orgânica. Da onde? De município. Não há inconstitucionalidade em face de lei orgânica do município. Ponto na mesma linha. Neste caso, pode haver, se for o caso, controle de legalidade. Ah, professor, eu acho que é a mesma coisa. De achar morrer um burro. O conceito está no seu caderno. Não discute, não discute. É o conceito. Belezinha? De acordo com quem? Com o STF. Que é o parâmetro para a gente fazer recurso, se for o caso, para uma questão mal feita. Beleza? E para o seu dia a dia também, gente. Amado mestre, do que você colocou aqui na lousa, me dê alguns exemplos legais que já caíram em prova, para eu fixar. Todo mundo junto? Vou trocar de tela, e pensa aqui comigo, ó. No topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal de 88. Belezinha? Quais são os exemplos legais? Bom, emenda constitucional, medida provisória, lei ordinária, lei complementar, lei ordinária, lei complementar. Tem água aí, filha? Tem água aí? Tem, então, ó. Vai que entope, né? Vai que entope o negócio. Emenda constitucional, medida provisória, lei ordinária, lei complementar, lei distrital que tenha conteúdo estadual, que seria o pior cenário do que já caiu em prova, tá? Então eles colocam lá na prova de vocês. Emenda constitucional, medida provisória, lei ordinária, lei complementar, lei distrital que tenha conteúdo estadual de 2018, para ficar bem claro, né, que é posterior ao texto da Constituição. Então imagine que uma norma como essa, qualquer uma dessas normas, proíbe o devido processo legal. Qualquer retardado sabe que o devido processo legal está no artigo 5º. Você leu na faculdade, com certeza, cara. Com certeza. Então eu pergunto para vocês, se for feita uma emenda, ou uma MP, uma lei ordinária complementar, lei distrital que tenha conteúdo estadual, proibindo o devido processo legal, me diga, essa norma é constitucional ou inconstitucional? Rápido. Essa norma contraria
a Constituição Federal. Todo mundo concorda? Essa norma X aí, feita depois de 88, depois da Constituição, que contraria a Constituição, escreva 2 pontos. Cabe ADI, lembra o que é ADI ou ADIM? Fala. Ação direta de inconstitucionalidade, né? Cabe ADI no STF, cabe ADI no Supremo Tribunal Federal. Então, o que está aqui na lousa tem que estar no caderno de vocês. Então, eles vão contar um caso para vocês, e neste caso você vai perceber que existe uma afronta a um texto, a um direito, normalmente a um direito previsto na Constituição, e lógico, no controle concentrado, que nós vamos ver mais para adiante, cabe uma ADI lá no Supremo Tribunal Federal. Lembra o que é ADI? Fala. Ação direta de inconstitucionalidade. Câmera 2, por favor, larga a caneta. Olha para cá, ó. Há pouco tempo atrás, o Supremo disse que algumas leis estaduais que autorizavam a vaquejada eram inconstitucionais. Você deve ter lido alguma coisa no jornal, tá? A vaquejada seria aquele esporte, que o pessoal chama de esporte, onde a pessoa sai de cavalo e arrasta o rabo do boi lá, né? O rabo do boi, da vaca, sabe que bicho que eles usam lá. Bom, o Supremo disse que essas leis estaduais eram inconstitucionais. O Congresso é formado por deputados federais e senadores desses estados, região norte e nordeste, que vivem em grande parte do turismo, porque isso acarreta turismo, né? O pessoal faz o show, não sei o quê, enche o caco, bebe, vomita, engravida, não sei o quê, tal, e tem aquele grande fluxo migratório para assistir os shows. Não teve uma moça que veio nos Estados Unidos para fazer um show, se não me engano foram 10 ou 15 milhões só para trazer não sei o quê, nem sei quem é a moça. Você vê como eu acompanho bastante, né? Mas trouxe lá para Barretos, fez um show, não sei o quê, liga a luzinha, né? Como é que chama a moça? A Xana. Xana veio aí e fez um sucesso estrondoso lá em Barretos, né? Parabéns para a Xana. Então é o seguinte, gente. Filho. Que eu não entendi. Deixa pra lá. Uma cantora famosa fez sucesso em Barretos. Só isso, filho. Mas vamos voltar à questão. Vaquejada. O Supremo declarou várias leis inconstitucionais, leis estaduais, porque entendiam que haviam maus tratos aos animais, beleza? E eu parei nesse ponto, ó. Nesses estados, que vivem grande parte do turismo, tem deputados federais e tem senadores, tudo bem? Eles fizeram uma proposta de emenda constitucional, aprovaram na Câmara dos Deputados e no Senado um texto parecido com isso aqui, ó. A vaquejada é patrimônio histórico e cultural, deve ser realizada e se houver maus tratos aos animais, de acordo com lei a ser feita por quem? Pelo Congresso, devem ser proibidas. Então você percebeu? Nós tivemos o ativismo judicial, o Supremo dizendo que aquela lei era inconstitucional, vem o Congresso e faz uma emenda constitucional. Essa emenda já tem ações diretas de inconstitucionalidade contra ela. Já tem ADIs ou ADIs contra ela. E como vai decidir o Supremo? Não sei se ele mudou o entendimento entre proteger e combater os maus tratos dos animais ou a proteção da coletividade com relação ao dinheiro que movimenta aquele evento, aqueles eventos. Entendeu qual é que é? Então, de outro modo, a proteção dos animais versus a exploração econômica e a manutenção das pessoas. Aí tem que haver o quê? Uma ponderação de princípios. Vai de caso a caso. Você prefere que façam exames de produtos em animais ou diretamente no ser humano? Nos animais. Nos animais. Azar do rato, né? Azar do camundongo. Lembra que há pouco tempo atrás nós tivemos alguns imbecis que invadiram um local onde alegavam que eram feitas pesquisas com animais, com aquele cachorro beagle, né? Então o pessoal invadiu, não tem maus tratos, libertaram os animais. Quando o pessoal faz isso, e tinha investigação do MP estadual em curso, não sobrou nenhum animal. Se o animal saiu da esfera de atuação, de proteção da empresa, que podia estar realizando maus tratos, aquela prova vale. Você, como advogado desse laboratório, esse de Catos que foi, você, como advogado, vai alegar o quê? Os animais foram o quê? Retirados. Se foram retirados, podem ter sido contaminados fora e não dentro. Percebeu? Então, num afã de proteger, fizeram o ius se fudendi. Prejudicaram a investigação, porra. A prova contaminada. Se você tem dúvida, presta atenção aqui, ó. Para a prova da ordem, o seu lema de advogado é indúbio pau no réu ou pro réu? Pro réu. Qualquer dúvida, qualquer mácula, na dúvida, absolve. Lembra disso aí? E o nosso lema do Ministério Público, indúbio, pau no réu. Tem materialidade, indício de autoria, denuncia todo mundo.
Quem mandou não andar com quem não presta? Denuncia. O juiz imparcialmente vai dizer quem é inocente ou não. É lógico que você não pode denunciar abusivamente. Não tem prova, aí não tem cabimento. Você está sendo autoritário, não pode. Mas tem materialidade e indício de autoria, denuncia. Belezinha? Durante a instrução você vai colher, inclusive, mais provas. Alguém pode caguetar o outro e assim por diante. Belezinha? O cara pode morrer. Sempre quando o investigado morre, ele segura todas as broncas. Estamos investigando 5, 6 criminosos. O cara que morreu, adivinha quem sempre disparou? O cara que morreu. Quem organizava tudo? O cara que morreu. Praticamente era um super-homem. É um multi-homem. Vocês vão trabalhar. Calma que vocês vão ver. Vocês vão ver. São artimanhas que existem. O advogado tem que usar, não tem? Tem ou não tem rápido? Tem, cara. Faz parte da defesa, Katsu. Bom, voltei aqui. No seu caderninho, quando se fala em controle de constitucionalidade, a norma tem que ser feita depois da Constituição. Trouxe esse exemplo de emenda constitucional. Então agora eu pergunto, emenda constitucional admite controle, sim ou não, rápido? Sim, tanto com relação ao procedimento, quem propôs era a pessoa adequada, qual o sistema de votação, quem é que promulgou, até também a questão de violação aos direitos. Você ouviu falar que a mesa da Câmara dos Deputados cassou o Maluf? Essa cassação não serve para porra nenhuma. Quem tem que declarar a perda do mandato é o plenário. Mas isso é uma estratégia. Se o Maluf for esperto, ele vai entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, vai enrolar, tal. O Supremo vem e diz, tá faltando a votação no plenário. Isso já aconteceu anteriormente. De alguns deputados e senadores perderem o mandato por decisão do TSE, o presidente da casa mandar, não, tá cassado o seu mandato, não, está com o artigo 55. Tem que ser votado pelo plenário da casa. Então, é um erro proposital, não pode ser, está na Constituição, caralho. Você não leu? Então, um erro proposital. E essa cassação pela mesa da Câmara dos Deputados é inconstitucional, porque quem tem que validar a perda do mandato é o plenário por maioria absoluta e votação nominal. Então é estratégia, não é o cara retardado. É estratégia que existe entre os políticos. Entendeu qual é que é? Então tem que alguém alertar, tá faltando isso. Vira e mexe, o pessoal liga, e aí, vai dar entrevista? Não, mas tem que tá errado. Tá faltando isso aí. E agora, quem sabe, o pessoal acorda e faz a votação. Só que eu pergunto vocês, os parlamentares estão na Câmara dos Deputados ou fazendo campanha? Então eles estão preocupados com o umbigo deles, né? Vou voltar para Brasília para votar isso aí. Sei lá, põe na pauta da semana que vem, sei lá. Nesse segundo ele vai ganhando tempo. Belezinha? Essa perda pela mesa está errada. É pelo plenário. O plenário diz que perdeu o mandato, a mesa vai lá e confirma. Não o inverso. Entendeu qual é a treta? Então, respeito à Constituição Federal, em várias situações, deu exemplo da emenda constitucional, por tabela comentei o caso do Maluf. Tranquilinho? Para ele perder o mandato, tem que haver a confirmação, mesmo com condenação pelo Supremo, a condenação tem que ser confirmada pelo plenário da Câmara dos Deputados por maioria absoluta e votação nominal. Nominal significa votação aberta. Belezinha? Vamos nós aqui. Professor, você deu os exemplos aí, já fixei. Tá. Tudo bem com relação a isso? E eu falei, 90% da prova está aqui. Mas, pula uma linha. E se eles colocarem na prova de vocês que o parâmetro é uma Constituição estadual? Pode ou não pode? Rápido. Pode. Houve contrariedade à Constituição estadual. Daí você tem que lembrar, tem que ser alguém que está abaixo, então adivinha, uma emenda à Constituição estadual, uma lei estadual, tanto faz ser lei ordinária ou lei complementar, uma lei municipal, municipal, também, uma emenda constitucional, uma lei estadual, uma lei municipal de 2018, quer dizer, contraria o texto daquela Constituição estadual, ok? Que proíbe outra coisa simples, né? O contraditório em processos administrativos. Não pode haver contraditório em processos administrativos. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Ou até processos judiciais, tanto faz. Nem poderia legislar sobre o tema, né? Me diga, contraditório, como regra, é assegurado nas Constituições? Sim ou não? Rápido. Sim. Essa lei seria o quê?
Constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Eles podem trocar o contraditório, que é algo pacífico, todo mundo sabe que tem que ter, eles podem trocar por proíbe. Vamos pegar um exemplo da moda. Proíbe. Cadê aqui? Proíbe a proteção, proíbe a proteção das pessoas com deficiência. Imagine que tem uma emenda à Constituição Estadual, a lei estadual, uma lei municipal daquele estado, tal, de 2018, que proíbe a proteção das pessoas com deficiência, ou pode ser pessoas com necessidades especiais. Tanto faz. Se vocês forem prestar concurso para o Judiciário ou para o Ministério Público, tem resolução do CNMP e do CNJ que tem que ter questões que envolvem pessoas com deficiência. Então, às vezes, de 10 tem, de 100 questões, tem 20 ou 10 que mexem com isso. E de não ler uma lei específica, você perde questões. Ou o decreto 6949, né? O direito das pessoas com deficiência. Pode perder pontos valiosos, né? Muito bem. Essa emenda à Constituição Estadual, essa lei municipal, 2018, que proíbe a proteção das pessoas com deficiência. Constitucional ou inconstitucional? Rápido. Inconstitucional. Então, se contrariam a Constituição Estadual. Se contrariam a Constituição Estadual e são posteriores, no controle concentrado, cabe a DI, lembra o que é a DI mesmo? O que é a DI mesmo? Ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça daquele Estado. Tudo bem? Cabe a DI nesses casos aí, que é o controle concentrado, né? Ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Na prática você pouco vê, mas na sua prova às vezes aparece, né, filho? O comum é a telinha anterior. Lembra? Contrariedade à Constituição Federal. Mas não descarto contrariedade à Constituição Estadual. Até aqui caminhando juntos? Beleza? Vamos para frente então. Voltei aqui. Trabalhamos como parâmetro a Constituição Federal. Avancei, trouxe a Constituição Estadual. Na sequência, pule uma linha, por favor. Escreva. Modalidades de inconstitucionalidade. Modalidades de inconstitucionalidade. Modalidades de inconstitucionalidade. 2 pontinhos. Vamos junto comigo. Letra A. Por ação. Dividir a folhinha no meio. Letra B. Por omissão. Inconstitucionalidade por ação e por omissão. Tá lembrando? Estou ouvindo pela primeira vez, então anota aí, cara, por ação. Se eu estou falando que é uma vamos pegar como parâmetro a Constituição Federal, valeu? Inconstitucionalidade por ação, me diga, não foi feita a norma ou foi feita a norma? Por ação, foi o quê? Foi ou não foi? Foi feita a norma. Foi feita a norma. Que contraria a Constituição Federal de 88. Perceba que eu tomei como parâmetro a Constituição Federal. Beleza? E do outro lado, inconstitucionalidade por omissão, foi feita ou não foi feita? Chuta. Não foi feita a norma. Não foi feita a norma exigida pela Constituição Federal de 88. Estamos juntos? O que está na lousa está no caderno. Eu vou só trocar a mídia. Câmera 1 para mim, por favor. Eu já volto, já para a gente continuar com esse negócio de por ação e por omissão, beleza? Só trocar a mídia e a gente já volta.